7 desfalques para o jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro. E Felipe Luiz quebrou a cabeça para montar o time do Flamengo. E o BAP? O BAP ver com os bons olhos o Maracanã. Nós vamos esmiuçar essa questão do Maracanã. E também, meus amigos, o Flamengo aceita vender Dela Cruz. E a Conmebol? A Conmebol tirou o gol do Flamengo. Roda a vinhetinha aí. Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra, que bom estar com vocês. Hoje, aqui, num jogo que o Mengão só tem um resultado: vencer. Mas antes de falar sobre as notícias do nosso Flamengo, meu amigo, minha amiga, já convido você aí que está chegando aqui agora ou já participa do nosso canal aqui, né, do Flamaníaco. Se você ainda não é inscrito, meu amigo, eu te convido, você, rubro-negro, rubro-negra, a se inscrever no nosso canal. Dá essa moral, a gente precisa de vocês, do teu apoio. Então dá essa moral pra gente aí, que a gente vai ficar grato o resto da vida. Mete o dedão no like, mete o dedo no ripar, compartilha, né? Bota a tua opinião e também não deixa de acionar o sininho para notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui todos os dias no nosso canal. Meus amigos, quero começar com essa questão aqui da Conmebol, né, que resolveu tirar o gol do Flamengo. Que isso, Fábio? Tá maluco? Bom, a questão é ali na relação ali do jogo do Racing, que o Flamengo venceu no Maracanã na quarta-feira passada, o jogo de ida da Libertadores. O que acontece? O gol do Carrascal, que eu chamo do gol espírita, era para o Flamengo ganhar essa partida, porque merecia ganhar. Apesar da mídia louca e de muitos aí que disse que o Flamengo jogou mal, uma banana para eles, uma banana, porque o Flamengo jogou bem, pressionou, principalmente no segundo tempo, né? Juntando primeiro e segundo tempo, teve aproximadamente 75% de bola, merecia se ganhar. Mas vamos lá, o gol do Carrascal, vocês sabem que quando o Carrascal chutou, a bola bateu no chão, quicou e desviou ali no jogador, né, Rojo, do Racing. E com isso, a Conmebol avaliou e resolveu tirar o gol que seria do Carrascal, ou seja, conta como artilharia, aquilo tudo, né? E deu como gol contra, ou seja, o gol do Flamengo, né, não foi tirado, que foi anulado. O gol do Flamengo não foi do Carrascal. A Conmebol decidiu que o gol foi contra. Eu não concordo muito com essa palhaçada, vou ser sincero para vocês. Eu não concordo muito. Eu acho que o gol, mesmo sendo contra, desviando no adversário, o gol deveria ser dado para quem chutou, fim de papo. Mas a Conmebol entende assim, resolveu, né, tirar o gol do Carrascal e dar como gol contra. E a tua opinião? Qual seria a tua opinião sobre isso aí? Coloca aí, que a gente gostaria muito de saber o que você está pensando. Gente, a gente sabe que o Dela Cruz não vem atravessando uma boa fase. Contra o Palmeiras ali, não foi nem relacionado para o banco, não jogou contra o Racing. E a questão é que o BAP já estuda uma possibilidade de não prender mais o Dela Cruz no Flamengo. A verdade é essa: o Dela Cruz, querendo ou não, é um dos jogadores que tem a possibilidade ou está com o pé na barca que vai partir em 2026. Como a gente sabe, clubes ali, né, jogadores vão ser vendidos. É sempre essa troca. Jogadores vão e jogadores vêm para o Flamengo ou qualquer outro clube do Brasil. Então, o BAP falou que, apesar, né, de ser um grande jogador, e na verdade mas não rendeu ao Flamengo, desde que chegou ao Flamengo, né, fez bons jogos, mas pouquíssimos jogos, do valor que ele tem, do que ele jogava, né, ali no time argentino, né? O que acontece? O Flamengo quer recuperar, sem dúvida nenhuma, o Flamengo quer recuperar o valor que investiu sobre o Dela Cruz. A verdade é essa. E com isso, o River Plate
mostra interesse em repatriar o Dela Cruz. Mas o BAP falou, não há problema nenhum, desde que paguem 79 milhões de reais, que foi o valor que o Flamengo investiu no Dela Cruz. Então, a possibilidade de Dela Cruz sair na próxima temporada é grande. É o que eu estou falando aqui, galera. O BAP não se opõe a vender o Dela Cruz, desde que o Flamengo não tome prejuízo. Investiu muito caro num bom jogador, né? Mas, infelizmente, o River Plate não fazia o que ele jogava no River Plate, né? E ele chegou contundido no Flamengo, vocês lembram disso? E várias contusões têm atingido ele, que realmente, de fato, tem tirado ele de partidas. Então, isso tudo criou aquela bola de neve, o BAP não se opõe, mas se o River Plate quiser repatriar o Dela Cruz, sem problema nenhum, desde que pague o valor que o Flamengo investiu, 79 milhões. Mas aqui eu quero te perguntar uma coisa, meu amigo, minha amiga. Você acha que o Dela Cruz deveria sair do Flamengo? Ou você acha que ele ainda vai dar caldo para o Flamengo? A tua opinião aqui, meus amigos, é muito importante e a gente gostaria de saber. Meus amigos, sobre a questão do Maracanã, né, que é um dos imóveis que a Alerj já está colocando no papel, que é um dos imóveis que o Estado do Rio de Janeiro, né, quer vender, porque, como já vocês sabem, eu já falei aqui também, vocês já ouviram em outros canais e outras mídias, que o Estado do Rio de Janeiro deve nada mais, nada menos do que 12 bilhões e 300 milhões de reais à União. Então, o Estado do Rio de Janeiro tem vários imóveis e pode, sim, vender esses imóveis para tentar quitar por inteiro ou quitar grande parte do ônus que deve ali, né? A questão do ônus com a União. E aí surgiu aquela questão do Flamengo comprar o Maracanã. Vocês estão sabendo disso. Mas aí o BAP deu uma reação sobre isso. O que a diretoria do Flamengo falou sobre essa questão agora, saiu ontem? Que ver com bons olhos a venda do Maracanã, né, para o Flamengo. Gente, eu vou ser sincero para vocês, seria um grande negócio. Seria um baita do negócio. O Maracanã, conhecido mundialmente, né? O antigo maior do mundo, que hoje não é mais, o antigo, como eu, que já peguei 180 mil pessoas no Maracanã, público de 180, eu já peguei isso, né? O Maracanã, que era aquela grande festa, por 2 bilhões de reais. Gente, segundo o BAP, fez as pesquisas com 3 empresas grandes sobre a questão de gastos para construir o estádio, né, ali no gasômetro, e ficaria em torno de aproximadamente 3 bilhões se fosse começar agora. Se fosse começar agora, fora os juros que vão correr, né, a questão de inflação e tudo mais. E o estádio, né, não teria um projeto ainda para começar. E se começasse, levaria pelo menos uns 10 anos para ficar pronto. O Maracanã é nosso. O Maracanã já tem a concessão, o Maracanã já tem tudo perfeito. O Flamengo poderia ali, ó, a metade, livrar dessas cadeiras e fazer aquela arquibancada com preço mais populares. Ou seja, está pronto. E com um preço muito menor do que o Flamengo investiria numa nova construção. Então a questão é essa que saiu ontem. O BAP ver com os bons olhos de como fica o Fluminense. A questão é essa. Agora, poderia ter uma cláusula, é isso que eu quero dizer, poderia ter uma cláusula nessa venda aí que o Flamengo teria que abrir uns espaços para outros clubes jogarem. É isso que tem que ver direitinho. Porque se o Flamengo comprar o estádio, né, e tem essa cláusula aí, é óbvio que dentro da cláusula, além do Flamengo liberar para outros times, obviamente os outros clubes que vierem jogar no Maracanã pagaria, né, ali, ó, um aluguel. Ó. O jogo, vamos dizer, vai jogar Vasco e Botafogo, quer jogar no Maracanã? Beleza, a gente pode prestar R$1 milhão,
né, por cada jogo. Seria mais ou menos o que está dentro da cláusula. Mas isso ainda vai dar pano para manga. Eu, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, investiria no Maracanã. Sem dúvida nenhuma. E não vai precisar gastar os 2 bilhões de uma vez só. Isso é inserir prestações em tantos anos. Cara, para mim é a melhor solução. Que o BAP continue com esses bons olhos que ele falou, e eu gostaria muito de ler aqui a sua opinião do que você acha. O Maracanã ou o gasômetro? Coloca aí que é muito importante. Gente, hoje é um jogo importantíssimo para o Flamengo. Vamos esquecer o Palmeiras, galera. Vamos esquecer o Palmeiras. Vamos esquecer o Palmeiras e vamos pensar no Flamengo. Palmeiras é amanhã. Segundo Abel Ferreira, existia aquela possibilidade que muita gente estava falando do Palmeiras vir com time misto ou totalmente reserva, pensando no jogo da volta, que tomou um cacete da LDU lá em cima, podendo reverter isso. Eu vou dizer, vamos ser sinceros, sem clubismo, o Palmeiras tem condições para reverter isso. Eu acho difícil, mas não é impossível, a gente sabe disso. Ele poderia estar pensando em poupar alguns jogadores para a grande final ali da semifinal, né, melhor dizendo, do jogo da volta, que será quinta-feira que vem. Porém, o Abel disse que vai vir com força total em cima do Cruzeiro. Porque até, gente, se o Palmeiras perde para o Cruzeiro, o Flamengo avança. Ou se empata. Um simples empate já complica a vida do Palmeiras. E se eles são eliminados da Libertadores, eles podem ver o ano deles indo por água abaixo. Bom, com isso, né, o Flamengo hoje enfrenta o Fortaleza e tem que vencer. Fortaleza ali está naquela questão da zona de rebaixamento, cai, levanta, sobe, está ali para entrar. Eles vão tentar jogar a salvação deles. E o Felipe Luiz pensa também com 7 desfalques no Flamengo. Por quê, Fábio? Vamos lá, Pulgar e Carrascal, né? Ambos receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos do jogo. Aí você tem ali, ó, o Pedro, Cebolinha e olha ele aí, ó, o Dela Cruz. Mas Fábio, de novo, Dela Cruz, calma. Pedro com a fratura no osso ulnar aqui. E aí não vai poder jogar, lógico que não, fraturou. O Cebolinha ainda com aquela questão da lesão do quadril. Agora, o Dela Cruz. O Dela Cruz não está contundido. O Dela Cruz pegou uma virose. Cara, por isso que eu falei de Dela Cruz ali, o BAP falou. Realmente está complicado a vida do Dela Cruz no Flamengo. Então, por causa dessa virose, o Dela Cruz também, que está no setor médico, não jogará. E também tem o Alexandro e o Léo Ortiz. Eles estão bem? Estão bem. Ainda estão sentindo dores? Não, mas vão ficar afastados por observação médica. Aí eu te pergunto, como é que você acha que o Felipe Luiz poderia vir com o Flamengo hoje? Você colocaria ali o Plata na frente? Eu acho que é a melhor opção. Apesar de você ter Juninho, apesar de você ter o Bruno Henrique, que declarou que ele quer ajudar o Flamengo, mas a posição dele de falso 9 não é a dele. Ele diz que temos o melhor centroavante, camisa 9, que é o Pedro. Ele gosta de jogar atuando mais pela ponta esquerda, né? E que gostaria de atuar por lá. Mas não tem para onde correr. Nós temos Juninho, nós temos o Bruno Henrique, terá que aceitar isso, se tiver que jogar, vai ter que jogar ali com o falso 9, e nós temos o Plata. Dessas 3 opções, eu acho o melhor o Plata. No meio de campo, sem dúvida nenhuma, o Pulgar não jogando, nós teríamos o Jorginho, a volta, né, do Saul e o Arrascaeta. Botaria de novo, insistiria ali, né, na questão do Luiz Araújo e o Lino, né, o Samuel Lino ali na esquerda atuando, ou o Bruno Henrique. Gente, não tem outra saída. Não tem como o Alexandre lutar, deve entrar, sem dúvida nenhuma, o Ayrton Lucas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein, cara. O Vinha, eu acho que o Vinha vai sair do Flamengo. Ele não vai querer ficar, bicho. Ele é a 3ª opção, que eu não concordo, tá? Para mim, o Vinha tinha que ser a 2ª opção. Joga muito esse cara, mano. Mas, por opções, ele está sendo a 3ª opção do Flamengo. Então, não tem muito para onde você fugir, né, desse jogo de hoje, né? E na zaga ali o Danilo com o Léo Pereira. Então, qual é a sua opinião? Qual time, quem você botaria como centroavante ali? A maior e melhor opção para mim hoje seria
o Plata. Não tem para, como eu falei, não tem para onde fugir. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É Juninho, é Plata, ou Bruno Henrique tendo que aceitar em jogar com o falso 9. Coloca aí, galera. Não esqueça que no pós-jogo estaremos juntos aqui no ao vivo e queremos contar com você. O Flamengo precisa dessa vitória muito, cara, muito para sonhar, continuar sonhando e lutando pelos 2 títulos que temos aí, né, antes do final da temporada. Salve, salve, torcida do Flamengo! Salve, salve, nação rubro-negra! Valeu!